Olá, como diz o nosso amigo Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite, né, Marcelo? É bem isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Que Deus te alcance, te abençoe e que você possa ser edificado por esses comentários aí que nós estamos fazendo em relação à lição da Escola Sabatina. Exatamente. Hoje, quarta-feira, já estamos no meio da semana, dia 20, e hoje, continuando a recapitulação, a gente sempre brinca, né, Marcelo, que é recapitulação, porque você deve estudar a sua lição com a sua Bíblia em casa, mais profundamente, né, encontrando as entrelinhas, para poder estudar certinho. E aproveita que você já está nos acompanhando, né, Marcelo? Deixa o seu like, Exato. se inscreve no canal, ative as notificações, que sempre que tiver um vídeo novo você vai estar recebendo. E hoje vamos estudar sobre os sábios, né, Marcelo? E os sábios focado ali basicamente no livro de Daniel. Mas por que nós vamos falar sobre os sábios? Porque aqui a lição fala um pouco sobre os eventos do tempo do fim, sobre as pessoas envolvidas, e aqui fala sobre o caráter, né? Então, o livro de Daniel nos fala sobre o tempo do fim e nós vamos aprender um pouquinho mais. Marcelo aqui diz que ontem nós vimos a importância do caráter para aqueles que esperam a segunda vinda de Jesus, né? E hoje nós vamos ver de maneira específica, né, como vai estar o povo na época da volta de Jesus, né? E nós teremos dois grupos. O que você pode nos dizer sobre esses dois grupos de pessoas que estarão ali antes da volta de Jesus? Leone, um texto, ou seja, um ponto muito importante que eu encontrei aqui, é que dentro desse contexto, diz assim: refletir o caráter de Cristo é importante, porque dá um testemunho convincente e contracultural para o mundo. Exatamente. Existem dois grupos. Existe o grupo que dá o testemunho de Jesus e existe o grupo que vira as costas para Jesus. E nós precisamos entender que em qual grupo nós estamos inseridos. A lição tem um exemplo bacana que fala assim, né? Se você estivesse no estádio de futebol hoje e tivesse os anjos celestiais de Cristo e os anjos de Satanás e a sua vida fosse o jogo, qual torcida estaria aplaudindo mais? Né? Quem estaria se destacando, né? Se destacando. Se destacando em favor da sua vida. É muito importante isso porque, na realidade que nós vivemos em relação ao cristianismo, à fé que nós professamos, isso não está muito longe, não está aquém, né? Nós precisamos ponderar que também neste mundo existem dois grupos. E nós temos que entender em qual grupo que nós estamos. Exatamente. Por isso que a lição nos mostra aqui em Daniel. Felipe, se você quiser colocar para nós, para que nós acompanhemos aí, Daniel capítulo 12, versículo de 1 a 10. Nós não vamos ler ali de 1 a 10, mas eu queria, Felipe, que nós pudéssemos ler o versículo 3 e depois o versículo 10. Você que está em casa, pode acompanhar aqui no rodapé. Primeiro, Daniel, capítulo 12, versículo 3, diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E aqui, né, Marcelo, fala do primeiro grupo de pessoas que são os sábios, que são aqueles que antes da volta de Jesus guardaram a lei de Deus e o testemunho de Jesus. E aqui Daniel diz que eles irão resplandecer, que eles serão diferentes, assim como você falou, né? Aqueles que estão do lado de Jesus são diferentes, né? Totalmente diferentes. E isso é uma demonstração do aperfeiçoamento do caráter. Exatamente. Porque o caráter, como nós ouvimos no decorrer dessa semana, foi em um dos dias aí que nós estivemos estudando, o caráter é o relacionamento que nós temos com Deus, e Ele vai nos aperfeiçoando
e nos tornando mais parecidos com Cristo. E por que que Cristo trabalha tanto o nosso caráter? Porque a única coisa que nós iremos levar desse mundo é o nosso caráter, né? Exatamente. E em contraponto, Marcelo, com o versículo 3, nós temos o versículo 10. Coloca lá para nós, Felipe, fazendo favor. Daniel, capítulo 12, versículo 10, fala assim, olha: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Exatamente. Né? Que lição maravilhosa! Os justos recebendo o seu galardão pela sabedoria que tiveram em guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, e os sábios não sabendo, os sábios não, os perversos, não sabendo o que está acontecendo, né, devido às más escolhas das suas vidas. Porém, dentro dessas más escolhas, eles tiveram a oportunidade de acertar nas escolhas. Ninguém vai... Jesus não me levou para o céu. Não, quem não se levou para o céu foi você. Não, às vezes as pessoas querem se autodesculpar, Exatamente. dizendo que não, ninguém me falou nada, ninguém me disse nada. Epa, nós percebemos que o eco da voz de Deus está soando para toda a humanidade de várias formas, por vários meios de comunicação, né? E as pessoas têm ouvido, e não haverá desculpas para dizer, eu não ouvi. Nós temos sim, ouvido constantemente a voz de Deus. Eu não sabia. Sabia sim. Deus está falando no seu coração. Outra coisa, Marcelo, que a lição não nos passa aqui, mas nos remete nas entrelinhas, é que a angústia dos salvos no tempo do fim é chamado de angústia de Jacó. A angústia, né? de Jacó. Por que a angústia de Jacó, meus queridos, que nos acompanham em casa? Porque Jacó, quando no vale de Jaboque ele luta com o anjo, e esse anjo era Jesus, qual era o problema de Jacó? Ele estava prestes a morrer pelas mãos do seu irmão, pelo menos assim ele achava, né, Marcelo? Isso. E ele tinha medo de morrer sem o perdão dos seus pecados. Então a luta que ele tem com o anjo é uma luta pelo perdão dos seus pecados. E ele não deixa o anjo subir enquanto ele não recebe, né? E nós sabemos que essa angústia no tempo do fim nós passaremos, né, Marcelo? Exatamente. Porque nós não sabemos da nossa salvação, a porta da graça está fechada e a gente está aguardando a volta do Salvador. Inclusive, Leone, fazendo um adendo dentro desse comentário, Jacó, ele lutou sozinho. A história diz que ele levou a sua família, deixou a sua família e ficou sozinho para ter esse encontro e ter essa batalha, essa luta pessoal, individual, para até mesmo modelar o seu caráter. O seu caráter, porque ele sabia que é o caráter que faz a diferença para Deus. E à medida que ele ia lutando com Deus, Deus estava modelando, remodelando, transformando, a ponto de quando iniciou o novo dia, amanheceu o novo dia, Deus já foi lá adiante e já começou até a trabalhar no coração do seu próprio irmão. E ele passou pelo crisol. Era um crisol. Passou aquela noite no crisol, mas ao lado de Deus, no outro dia ele teve a bênção. Exatamente. E o seu caráter transformado. Mas para isso precisou lutar. Lutar. E você que está em casa está passando por lutas também? Como é que está o seu crisol? Todos nós temos, mas nós temos a certeza de que ao passarmos pelo crisol, nós temos que ser, como a lição de quarta-feira fala, nós temos que ser sábios, guardadores dos mandamentos de Deus, tendo o testemunho de Jesus e sempre sabendo que com um Deus maravilhoso desse, né, Marcelo, que nós temos ao nosso lado, não tem como o nosso crisol dar errado, né? Exatamente. Nós seremos mais que vencedores. Amém? E a Bíblia fala, usando Jacó, não desanime, mesmo que a luta esteja difícil na sua vida, mesmo que você esteja enfraquecido. A Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Exatamente, amém.
E assim foi a lição de quarta-feira. Obrigado pela sua companhia. Reforçando, deixe o seu like, se inscreve, ative as notificações. E para a honra e glória de Deus, amanhã estaremos com a lição de quinta-feira. Fiquem todos com Deus. Marcelo, obrigado. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.